Buenos dias, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos continuidade às páginas 82 e 83 da unidade 5, ok? Aqui nós estudaremos sobre a conjugação dos verbos regulares e irregulares no futuro, ok? Tia Axa, qual a diferença dos verbos regulares e irregulares? Meninos, todos eles são conjugados com as terminações da mesma forma. Por exemplo, verbo amar é um verbo regular e eu digo amarei. O verbo decir é um verbo irregular. Como eu digo? Direi. Então, qual é a diferença? A diferença é que nos verbos irregulares nós temos uma mudança na raiz da palavra, ok? Por exemplo, o verbo amar, que vocês vão completar aqui na número 2, vocês têm os verbos amar, beber e partir. A Tiaxa vai dar exemplo da terminação com o verbo amar e vocês continuam com o verbo beber e partir, ok? Por exemplo, o verbo amar, ele é um verbo irregular, ele não sofre, ele não muda a sua raiz. Então, como que ficará? Olha, yo amaré, tú amarás, ella usted amará, nosotros amaremos, vosotros amaréis e ellos, ellas e ustedes amarão, ok? E, Tiaxa, com os verbos irregulares que estão aí na questão 3. Você também preencherá aí o quadro, só que dessa vez você escreverá ou você vai conjugar os verbos irregulares, tá bom? Lembrando que estes mudam o radical, né? Muda a raiz. Então, como que ficará? Decir, diré, yo diré algo para usted mais tarde, ok? Assim, você vai completar com o verbo podré, pondré, saldré, haré e vendré, ok? Que são os verbos poder, poner, hacer, venir, ok? Então, lembrando que os verbos irregulares, ok? Vai modificar apenas a raiz, ok? Do verbo, mas as terminações são as mesmas do verbo regular, ok? Na questão 2 da página 4, você vai observar aqui, ok? As explicações. Para conjugar os verbos irregulares em futuro, devemos utilizar as mesmas terminações de los verbos regulares. Esses verbos vão a sofrer algum câmbio, ou seja, alguma mudança apenas na raiz, ok? Então, aqui você tem as terminações do verbo tener, que é tendré, tendrás, tendrá, ok? E aqui na atividade, você vai completar com frases em futuro. Como assim, Tiaxa? Você tem aí na letra A, decir siempre la verdad. Dentro do parênteses, você tem o pronome yo. Então, o que você pode fazer? Volte na tablinha anterior, ok? Que você completou lá na página 82. O yo. Como que fica o pronome yo e o verbo conjugado? Yo diré. Então, você vai fazer o que aqui na frase? Simplesmente conjugar o verbo. Decir siempre la verdad. Se o pronome é yo, então diré siempre. E assim nas outras, você vai observar os verbos, por exemplo, hacer, poner, venir e salir. Você vai observar os pronomes e apenas conjugar o verbo e dar continuação na frase, ok? Na questão 5, você vai circular os verbos irregulares e sublinhar os regulares, ok? Então, você vai circular os verbos irregulares e sublinhar os regulares, ok? E na questão 6, você vai fazer um círculo nos verbos que indicam a ação posterior, ok? Pós. Subradear um traço aquelas que señalam dúvida. E com dos que expressam pós-probabilidade. Ou seja,
Os verbos que indicam ação posterior, você pode dizer que é algo que ainda acontecerá, ou seja, pós, ó, ainda vai acontecer. Os verbos que você vai fazer só um tracinho é aqueles que são de dúvida, por exemplo, será que eu tendré una buena profissão? Né? Um verbo que te remete a isso, a alguma dúvida, a expressão de dúvida, ok? E alguns que deverão expressar probabilidade. Por exemplo, el reloj constará algo como 30 euros, ok? Ou seja, constará. É provável que seja constado isso no relógio, ok? Então, é algo que pode ser provavelmente, ou pode ter probabilidade que sim, certinho? Então, essa é a atividade de hoje. Qualquer dúvida, Tiax está aqui, tá bom? Me procurem no privado. Um abraço, até semana que vem.